Muito boa noite, queridos amigos. Bem-vindos a todos. Pois bem, cá estamos nós, mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso seminário do livro do Apocalipse. E, como habitualmente, antes de iniciarmos a nossa análise no livro sagrado, vamos pedir a bênção de Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças. Nosso querido e amado Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque na tua bondade e no teu amor para com a raça humana, Senhor, tu nos deixaste uma orientação segura, que é a tua santa palavra. Obrigado porque através dela nós podemos retirar muitos ensinamentos e, acima de tudo, Senhor, uma orientação segura para as nossas existências aqui, Senhor. Obrigado porque, acima de tudo, nas páginas do livro sagrado nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e pelo qual nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados e acesso à salvação eterna. Neste momento, Senhor, queremos pedir uma vez mais que o Teu Espírito se manifeste no nosso meio, que nos ajude a compreender aquilo que revelaste pela Tua Palavra e que, ao nos revelares essas verdades, a nossa mente e o nosso coração se possam ampliar para as verdades que aí estão reveladas e assim nós possamos, Senhor, andar de acordo com a Tua perspectiva e andar, acima de tudo, de acordo com a Tua vontade. Assiste-nos, pois, nesta hora. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós a semana passada vimos os capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse e hoje vamos iniciar uma nova etapa no estudo do livro do Apocalipse. Vamos começar no capítulo 6 do livro de Apocalipse e esta nova etapa vai nos levar a uma etapa que é conhecida como a etapa dos selos. Pois bem, nós já vimos nos capítulos 2 e 3 as 7 igrejas, agora vamos ver 7 selos. Não sei se lembram de que, ao analisarmos o capítulo 4, os capítulos 4 e 5, nós vimos que João, em visão, viu no céu um livro fechado com 7 selos. Eu até aqui brinquei um bocadinho, é fechado a 7 trancas. Neste caso não é 7 trancas, é 7 selos. E João percebe que há ali qualquer coisa de importante que está revelado nesse livro, e uma vez que ele não vai conseguir ter acesso ao conteúdo desse livro, porque o livro está efetivamente muito selado, ele começa a chorar. Estou apenas a recordar algo que vimos. Capítulo 5, versículo 4. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E depois, um dos 24 anciãos de que nós falámos, diz no versículo 5 do capítulo 5, Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É evidente que quando o livro ficar com os 7 selos abertos, bom, então a partir do momento em que os 7 selos estão abertos, pois bem, o livro pode ser aberto e lido. E, portanto, João está aqui a manifestar o desejo de conhecer o conteúdo desse livro. Mas para que o livro possa ser aberto, repito, os 7 selos têm que ser abertos. E aquilo que nós vamos agora assistir, a partir do capítulo 6, é a abertura sucessiva dos 7 selos, um após o outro, em sequência cronológica. Abre-se um selo, depois o segundo selo, depois o terceiro selo, o quarto selo, quinto, sexto, por aí adiante, até chegarmos ao 7º selo. É evidente que quando o 7º selo estiver aberto, então aí o próprio livro pode-se abrir. Ora bem, uma vez mais, e tal como eu já referi no início, e enfatizei muito este ponto, no livro do Apocalipse nós estamos em face de acontecimentos proféticos. Nós vimos na introdução ao assunto das sete mensagens às 7 igrejas, de que se tratavam de acontecimentos não só contemporâneos ao apóstolo João, mas igualmente de acontecimentos que diziam respeito ao futuro. Lembram-se? Não quero mais recordar Apocalipse 1:19. Apocalipse 1:19, que diz, escreve, pois, as coisas que viste e as que são
e as que hão de acontecer depois destas. As que são e as que hão de acontecer depois destas. Há um pormenor, contudo, em relação aqui aos 7 selos, que é o seguinte. Reparem que toda esta cena em relação aos 7 selos, e portanto ao livro que está selado com os 7 selos, começa, para sermos verdadeiros, começa com o capítulo 4. Porque reparem que este livro, cujos selos vão começar a ser abertos no capítulo 6, este livro é mencionado no início do capítulo 5, por exemplo, capítulo 5, versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos, e toda esta cena do capítulo 5 é previamente escrita no capítulo 4, ou seja, os capítulos 4 e 5, como vimos a semana passada, formam um conjunto, uma unidade. E reparem num pormenor que vem no início do capítulo 4, no versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, só para aqui, este aspecto eu enfatizei bastante, só para aqui, ou seja, João a partir daí iria ver acontecimentos que tinham lugar no céu, e esses acontecimentos foram aqueles que foram descritos nos capítulos 4 e 5, só para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ora, estes acontecimentos depois destas coisas significa depois daquilo que tu viste no céu, depois há outros acontecimentos. Depois destas coisas. Ou seja, os acontecimentos que estão associados aos 7 selos são todos eles acontecimentos que estão no futuro em relação ao tempo de João. Uma vez que aqui não é dito, como é dito no capítulo 1, versículo 19, as coisas que são e as que hão de vir, aqui são referidos acontecimentos que hão de vir depois destas coisas. Está claro este pormenor? Ora bem, os 7 selos então vão descrever novamente a história, mas vão descrever a história agora a partir de uma outra perspectiva.